Entender isso pode mudar completamente a sua vida. Bom, meu nome é Kevin Augusto, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. É claro que essa não é uma frase de clickbait, ou quem já me acompanha há um tempo nesse canal sabe que esse canal não é sobre frases motivacionais rasas, mas tem uma reflexão muito interessante que pode vir dessa lição que eu aprendi, que me ajudou muito na minha vida e que talvez possa também te ajudar, tá bom? E bom, eu estava assistindo uma série muito boa, por sinal, e um dos momentos da série mais cruciais, naquele ápice, né, da história ali em família, algo me chamou a atenção e que mudou completamente a forma como eu vi algumas coisas na minha vida. Aquele contexto da série era um contexto em que a família tinha que fazer várias escolhas e essas escolhas elas envolviam outras pessoas e essas outras pessoas elas embarcavam nessas escolhas, nesses projetos e sempre que alguma coisa dava errado, essa família meio que se culpava e ficava ali ruminando aquela culpa por ter arrastado outras pessoas, por se sentir responsáveis por outras pessoas estarem sendo prejudicadas junto com elas por algo que nasceu dessa família. E aí, em um momento muito sábio de todo esse cenário, a mulher do cara, né, a mãe da família, ela vira para ele e fala: olha, pessoas fazem escolhas e elas precisam arcar com as próprias escolhas. É claro que, assim, contando aqui, não passa todo aquela vibe que tem num momento decisivo da série. Mas ela nos traz para uma reflexão que ela realmente é muito interessante e que muitas vezes nos coloca com os pés no chão para lembrar que por mais que às vezes a gente convide, a gente influencie, a gente tente muitas vezes convencer uma pessoa a embarcar em certos projetos, em certas coisas, mas ainda assim, existe em última instância a escolha da própria pessoa. E cara, isso é muito interessante porque é claro que isso não isenta muitas vezes o nosso papel enquanto pessoas que influenciaram, que convenceram, que muitas vezes até encheram o saco de alguém para embarcar em alguma viagem, alguma aventura, algum projeto profissional. Mas ainda assim, a pessoa, quando ela escolhe ir ou não ir, o sim ou não, ainda assim aquilo faz parte das escolhas de cada um de nós. E existe uma referência filosófica que eu gosto bastante, que diz que a vida é fazer escolhas e pagar o preço por elas. Quando a gente está falando sobre uma ideia de amadurecimento, e principalmente um amadurecimento pessoal e existencial, a gente vai vendo que pessoas que vão amadurecendo, um dos grandes sinais é reconhecer as consequências das próprias escolhas e não tentar terceirizá-las para outras pessoas. Essa ideia de que você tentar culpar ou responsabilizar outras pessoas por coisas que são de sua responsabilidade é, para muitos da filosofia, o maior sinal de infantilidade. Né? Essa ideia de você querer correr riscos sem pagar o preço pelas possíveis consequências é algo naturalmente infantil. Né? Então, essa ideia de que adultos são pessoas que reconhecem a responsabilidade das suas escolhas e honram e pagam o preço, né, pelas possíveis consequências dos seus atos, das suas ações, esse é algo que te leva, teoricamente, para um certo nível de maturidade existencial e que muda completamente a forma como você interage com a vida como um todo. E isso é muito interessante porque quando a gente vai olhar os impactos dessa percepção no mercado de trabalho, em relacionamentos afetivos, em amizades, tudo parece funcionar melhor quando as pessoas reconhecem a sua responsabilidade pelas suas ações. Porque essa ideia de você tentar terceirizar a responsabilidade, a culpa, as consequências para outras pessoas é não só covarde, no sentido de que muitas vezes essas pessoas não têm aquela culpa, então é você tentar atribuir algo negativo a uma pessoa inocente, além de ser covarde nesse sentido etimológico, né? Mas também é uma perda muito grande de oportunidade de você crescer e amadurecer enquanto pessoa. Porque quando a gente vai olhar, por exemplo,
para uma das maiores fontes de crescimento, de evolução e de amadurecimento, a gente vai percebendo que grande parte disso vem de certas dores, certos sofrimentos, certas coisas ruins que nos acontecem, mas que quando a gente reconhece a origem, reconhece isso, né, e se propõe então a aprender com aquilo, a gente tem uma oportunidade gigantesca de crescer enquanto pessoas. E aí a gente vai percebendo o quanto que isso vai impactando em outros cenários. Porque você sendo uma pessoa existencialmente mais evoluída, mais madura, as coisas tendem a funcionar melhor. Não só os seus pares começam a te reconhecer e te perceber como uma pessoa mais madura, mais confiável, mas como também isso começa a influenciar em toda dinâmica que envolve outras pessoas. É o que a gente chama de relações interpessoais. Então você começa a perceber, por exemplo, que as coisas começam a funcionar de forma mais harmônica no seu mercado de trabalho, no seu relacionamento afetivo, nas suas amizades. Porque o amadurecimento, muitas vezes, ele não é assim gostoso de ser vivenciado, né? Porque muitas vezes ele advém de dores, de sofrimentos, né? Muitas vezes ele também vem antes que a gente espera, né? E isso, claro, pode trazer alguns problemas, porque o amadurecimento muito cedo ou de forma completamente forçada por outras pessoas pode se tornar algo patológico, tá? Eu preciso fazer esse recorte aqui, tá? Porque isso é uma questão também de saúde mental, mas aqueles amadurecimentos que eles vêm de consequências dos nossos atos, das nossas ações, ele tem sim o seu benefício para nós, né? Justamente porque nos proporciona esse amadurecimento pessoal e existencial de ir entendendo que nós somos sim responsáveis pelas nossas ações. É claro, gente, que eu preciso realmente reforçar essa ideia de que isso eu falo para adultos, eu falo isso para momentos da vida em que isso é propício, que isso é necessário, né? Porque em muitos casos o amadurecimento precoce, né, em situações assim, ele pode trazer vários problemas de saúde mental, mas não é o ponto desse vídeo, né? A ideia desse vídeo é realmente para adultos, para pessoas que realmente precisam amadurecer porque estão chegando em fases da vida em que a vida exige isso e que muitas vezes pedem essa oportunidade justamente por não reconhecer as consequências das próprias escolhas. E aí, voltando para o que aconteceu na série, essa ideia também ela é muito importante para que muitas vezes a gente não fique trazendo para nós certas dores, certas culpas que não são nossas, né? E que muitas vezes a gente fica sofrendo por dores alheias, a gente fica muitas vezes até maximizando esse sofrimento, sendo que não necessariamente era preciso, nem sequer era honesto contigo mesmo, né? Justamente porque, por mais que você às vezes se sinta realmente culpado por ter influenciado, por ter convidado, por ter feito isso, mas ainda assim, em alguma parte de uma verdade, talvez não tão fácil de ser compreendida, mas pessoas realmente fazem escolhas, né? E elas muitas vezes precisam compreender que elas também são responsáveis pelas próprias escolhas, né? E aí, só agora conversando um pouquinho com vocês, e aí isso tem um desdobramento gigantesco na série. Para quem quiser assistir a série, chama Ozark, né? Uma das melhores séries que eu já assisti. Não vou falar mais muito para não dar spoilers para vocês, tá? Mas quem quiser assistir, fica aqui a minha recomendação, uma série extraordinária. Tá? E que deixou várias lições que eu vou trazendo aqui para vocês nesse vídeo, e essa talvez tenha sido a principal delas para mim, né? Que foi realmente colocar os pés no chão e entender que por mais que às vezes a gente esteja envolvido em certos cenários, em certos contextos, mas ainda assim pessoas fazem escolhas e elas de alguma forma são responsáveis por isso e pelas consequências das suas próprias escolhas, tá? Bom, pessoal, eu queria então aproveitar esse final de vídeo, nós estamos indo para quase 10 minutos de reflexão, para mais uma vez agradecer cada um de vocês que fica até o final do vídeo. Eu sou extremamente grato por cada um de vocês, não só pela presença, pela energia, pelo tempo que vocês dedicam para assistir esse vídeo, mas a gente sabe que cada vez mais o mundo está indo para conteúdos muito rápidos, com mais emoção, com mais cortes, com algo mais dinâmico. E aí vocês que ficam até o final do vídeo para acompanhar uma reflexão de 10 minutos sem corte,
sem dinâmico, sem nada disso, pra mim é algo extraordinário. Eu peço então que se você gostou, que por favor se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se puder também deixa o like, curta, compartilhe, deixa o like e curtir, né? Compartilhe e comenta, por favor, o que vocês pensam sobre isso. Pode ser um comentário concordando, discordando, ensinando alguma coisa. Eu adoro essa interação com vocês, tá bom? No mais, toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.